Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Carlos Ari Sundfeld, professor de Direito Constitucional dos cursos de graduação e pós-graduação da FGV, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Um prazer. Como é que o senhor viu essa troca repentina de ministro da Justiça por ministro da Transparência, esse imbróglio, o mais recente imbróglio? Bom, é uma figura respeitada, é um advogado conhecido de Brasília e é, portanto, uma figura que poderia ocupar o Ministério da Justiça. Quanto a isso, não há dúvida. A questão é que o presidente da República hoje, ele é um investigado. E a investigação é feita pela Polícia Federal. O processo é tocado pelo Supremo Tribunal Federal. E o ministro, obviamente, colocado nesta situação pelo presidente da República investigado, ele suscita alguma apreensão, né, quanto ao qual será o seu papel. Na primeira fala dele, ele já falou mais como advogado do presidente que como ministro da Justiça. É verdade. O estilo, aliás, me surpreendeu, não é? Porque ele colocou em questão, por exemplo, se o inquérito deveria ter sido instaurado. A instauração foi decisão do ministro Fachin, relator no Supremo Tribunal Federal. E, portanto, é algo que transcende a mera, digamos, a ação da Polícia Federal. Mesmo se fosse apenas uma discussão sobre a atuação da polícia, né, o ministro deveria ter sido mais cuidadoso. Então, esse início, de fato, coloca o ministro numa situação que é delicada. Quer dizer, há dúvida sobre se ele está ali para ser um ministro do país, se ele vai atuar com isenção, ou se ele vai assumir a defesa do presidente da República, que não precisa dela, tem advogados. Agora, ele já falou até que vazamento anula o processo, que gravar presidente é conspiração, umas coisas esquisitas, né? Muito, é um exagero, obviamente não é assim, né? O presidente da República não tem imunidade nenhuma contra gravações. Se ele recebe alguém em seu gabinete ou na sua casa... Ou no porão do Jaburu. No porão à noite, e esta pessoa resolve gravar aquilo que falam, está no direito dela. No direito dela, não há nada de conspiração, de suspeito ou criminoso. O presidente da República é que deve dizer coisas que o mantenham bem, se gravado for, não é? Bom, dia 6 de junho, agora, começa o julgamento no TSE da cassação ou não da chapa Dilma Temer. O TRE do Amazonas tem um precedente que cassou o governador e o vice e convocou eleições diretas. Esse é um precedente aberto pelo TRE ou não, uma coisa não tem a ver com outra? São duas coisas completamente diferentes. No caso do presidente da República, existe uma norma expressa na Constituição que diz o seguinte: em caso de vacância dos cargos de presidente e de vice nos 2 últimos anos do mandato, se fará uma eleição indireta pelo Congresso Nacional. Portanto, não há a menor dúvida. O que é vacância? Ausência. É ausência. E a ausência pode se dar por várias razões. Uma possibilidade é que o tribunal provoque a vacância cassando a chapa por abuso do poder econômico, enfim, que está sendo analisado lá. Então, não há a menor dúvida. Agora, a lei eleitoral, ela estabelece que para outras situações em que a Constituição não se aplica, portanto, no caso dos governadores e dos prefeitos, é possível fazer eleição direta até 6 meses antes do novo pleito normal. Então, as situações são completamente diferentes, não há a menor possibilidade de, sem mudança da Constituição, por uma emenda constitucional, convocar eleição direta. Juristas, quando falam na clareza da lei, a lei é muito clara. Agora, ultimamente, o que a gente tem visto são duelos dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso, com o ministro Gilmar Mendes agora, tem posições completamente opostas sobre várias questões. Como é que o senhor vê essa divergência pública dentro do STF? Que haja divergência no âmbito dos tribunais é algo normal e até saudável, mostra que as pessoas são independentes, formam a sua opinião. Agora, o que é preocupante, isso foi destacado, aliás, pelo ministro Barroso nas suas entrevistas no fim de semana, é que se anuncia a possibilidade do Supremo rever decisões que acabou de tomar,
por exemplo, a de que os condenados em segunda instância têm de começar a cumprir a pena, só porque agora há réus importantes que estão com a possibilidade de ter confirmação na segunda instância de sua decisão. É um absurdo se o Supremo Tribunal Federal reverter a sua jurisprudência fixada há tão pouco tempo, numa questão tão importante para o Brasil. E tem a questão da delação também, da delação premiada, aliás, bastante premiada, do Joesley Batista e do Wesley. Isso, esse é um tema... eles divergem sobre o prêmio que eles receberam. É, exato. Esse é outro tema que não deveria estar sendo criticado. O tema é a celebração do acordo no caso da JBS ou dos Batista, que não deveria estar sendo criticado publicamente por um ministro supremo como o ministro Gilmar fez. O ministro Barroso fez considerações mais genéricas, aliás, bastante prudentes ontem, no sentido de que se a delação premiada começar a ser derrubada sem razão, depois de ser celebrada, acabou o Instituto da Delação Premiada. Ninguém aceita mais fazer. Exato, porque é um risco brutal. O Estado não cumpre a sua parte no acordo. E é preciso entender que essas decisões são polêmicas. É como escalar a seleção nacional. Todo mundo tem um time 200 ideal. milhões de técnicos. Exato. Quer dizer, é preciso observar quem a Constituição e a lei previu como autoridade competente para tomar essa decisão. É o Procurador-Geral da República que celebrou a cordelação. Ele sabe a utilidade que a delação pode ter na investigação, que nós mesmos não conhecemos em sua inteireza, não é? E foi homologada pelo ministro Fachin, que é o relator no Supremo Tribunal Federal da Lava Jato. Portanto, o ministro Barroso disse isso, é necessário que, em princípio, essa delação valha, e é claro que é preciso, para ela se manter, que os delatores cumpram a sua parte. Eles não cumpriram totalmente ainda. Eles têm que continuar colaborando com a investigação e, se eles tiverem apresentado elementos falsos, por exemplo, uma gravação falsa, eles evidentemente estarão comprometendo a sua delação. Mas não parece que é isso. A gravação, o próprio presidente da República confirmou o seu conteúdo, não é? E o Procurador-Geral da República, aliás, acentuou isso, que apenas os fatos confirmados pelo presidente da República na conversa são suficientes para a investigação. Não para condenação, ninguém está falando em condenação, estamos falando em investigar a possível ocorrência. Ele não negou nada? Não negou o conteúdo, pelo contrário, confirmou os vários trechos. Confirmou o encontro no porão e tudo mais. Exatamente. Nosso tempo se esgotou, agradeço muito a sua entrevista. Eu que agradeço, um prazer sempre estar aqui. Boa noite.